Olá, alunos do segundo ano. Vamos iniciar o estudo do nosso PET complementar. Eixo temático: o mundo do trabalho e os deslocamentos populacionais. E o tópico: transnacionalização da economia e da cultura no início do mundo moderno. A Idade Média teve seu término graças a alguns fatores que eu vou enumerar a seguir. Foram eles: a crise agrária causada por alterações climáticas, a peste negra, que foi uma epidemia de peste bubônica que se espalhou da Ásia Central até o Ocidente. A Guerra dos 100 Anos, ocorrida no século XIV, onde a França e a Inglaterra tinham seus territórios divididos em províncias e, a partir dessa, as duas nações entraram em conflito por 116 anos. A partir dessa guerra aconteceu a diminuição da mão de obra e também o encarecimento da produção artesanal e agrícola. Também nós tivemos revoltas camponesas que ocorreram no século XIV na França e na Inglaterra, a partir das quais os camponeses buscavam melhores condições de vida, e a organização das monarquias, que se estruturavam pela criação de exércitos profissionais que passavam a gerar uma certa confiança da população para o retorno à estabilidade de cidades, por exemplo, e também as reconquistas, que são tentativas de dominação dos territórios dos muçulmanos, principalmente feitas por Portugal e Espanha. As duas nações, além disso, tiveram então a possibilidade de se organizar monarquicamente antes das outras nações europeias, por causa da dominação dessas terras muçulmanas e também dos novos mercados que obtiveram além-mar a partir dos séculos XV e XVI. Nesses séculos foi ocorrida a chamada expansão marítima, a partir da qual Portugal e Espanha, em busca de especiarias, lançaram-se ao mar para ampliar seus mercados consumidores. Com isso, passaram a possuir também possessões coloniais na África e depois na América. Gente, eu vou dar só uma dica aqui. O pessoal fala assim: o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América. A América, o Brasil, já eram territórios conhecidos pelos espanhóis e portugueses antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui no ano de 1492. Mas, erroneamente, ficou parecendo que Cristóvão Colombo descobriu as Américas e a partir disso é que se deu a colonização dessa região. Mas antes disso, nós temos registros de chineses, por exemplo, que pisaram nas terras americanas. Além disso, Portugal e Espanha já tinham conhecimento dessas terras e fizeram, o Tratado de Tordesilhas em 1494, que garantia as terras após 370 léguas das ilhas do Cabo Verde como pertencentes à Espanha, Então, vocês estão vendo aí o mapa do Tratado de Tordesilhas. E aí vocês já vê que eles tinham um certo conhecimento sobre a existência de um grande continente. Portugal veio para a colonização em 1532 com a organização de feitorias, que eram postos para organização das mercadorias retiradas das terras brasileiras para irem a Portugal. E por que Portugal e Espanha levaram tão a sério a expansão marítima? Foi mesmo por causa da necessidade de novos mercados e facilidade de acesso às especiarias, como eu já falei antes. Mas por que tinha que ser por mar? Porque as rotas terrestres, elas eram dominadas por muçulmanos que acabavam comendo boa parte dos lucros dos portugueses e espanhóis que tentassem o comércio por terra por causa de impostos.
A escravização do indígena aqui no Brasil foi até tentada, porém tivemos alguns fatores que levaram à preferência da escravidão africana, e foram eles: os funcionários portugueses acreditavam que os indígenas seriam melhores como aliados no combate de exploradores estrangeiros nas terras brasileiras, né? Além disso, jesuítas não permitiam a escravização de indígenas por acreditarem que esses povos eram puros de alma e por isso deveriam ser catequizados, ensinados sobre a fé cristã. E indígenas não eram tão resistentes às doenças, como a gripe, por exemplo, como os negros africanos, porque eles não tinham contato com essas doenças antes dos europeus chegarem a esse território, né? Por causa disso, então, muitas vezes esses indígenas contraíam doenças, eu citei a gripe, né? Dos portugueses, e acabavam morrendo por essa falta de anticorpos em seus organismos. Nós temos, né, então, a organização do tráfico negreiro para o Brasil a partir do século XVI, muito empreendida, né? E com isso, né, via-se a escravização do negro como forma mais barata. Por quê? O negro já tinha seus escravizados por causa de guerras, certo? Mas, com o tempo, esses negros de guerras foram acabando por causa das vendas para os territórios coloniais, e aí passou-se a ter a escravização de povos livres também. Com isso, nós temos então o empreendimento feito por traficantes, né, e mercenários que acabaram enriquecendo com isso. E essa escravização do negro, ela era vista como ótima possibilidade de mão de obra barata e também de enriquecimento para a própria metrópole. Graças à vinda do negro ao Brasil, mesmo que escravizado, nós temos heranças culturais presentes em nosso cotidiano e que são muito importantes. Por exemplo, na alimentação, nós vemos, né, a organização de alimentos como feijoada, acarajé, o uso do leite de coco em pratos, do quiabo, a canjica, o cuscuz e a cocada. E dentro da religião nós também temos seções de ritos de matrizes africanas dentro das religiões exercidas até hoje no Brasil, como no candomblé, Xangô, tambor de mina, babaçuê, batuque. Essas religiões são de matriz negra. A Umbanda, que é uma doutrina também muito seguida pela população brasileira, ela foi feita a partir de utilização de censos do espiritismo junto a ritos de matrizes africanas. E tem a festa do reinado, que foi feita a partir de um sincretismo religioso, a partir do qual venera-se Nossa Senhora do Rosário com negros, cantos negros, que foram vindos dessa herança escrava, já que esses negros aprenderam a religião católica e buscavam em Nossa Senhora do Rosário o consolo de suas dores, e aí empreendiam para isso danças e até tipos de canto muito parecidos com o que faziam na África. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a expansão marítima e o início da colonização do Brasil, e qualquer coisa eu estou à disposição. Até mais!